Estamos mais uma vez, pela graça de Deus, diante da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, e hoje um capítulo extraordinário, que é o primeiro capítulo do livro de Jó. Tem lições importantíssimas para que nós possamos mais uma vez rever ou aprender, se ainda não aprendemos anteriormente, e observar a nossa vida, nosso caminhar. Você é muito bem-vindo, seja realmente que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, seja você uma testemunha de Deus onde você andar, e se você ainda não teve a oportunidade de render-se aos pés de Cristo, faça isso o quanto antes, porque este mundo tenebroso no qual vivemos é terrível, e nós não podemos confiar naquilo que muitas vezes as pessoas que nos cercam nos querem dizer, que amanhã o mundo vai estar melhor. A Bíblia diz que não, a Bíblia diz que o mundo está indo de mal a pior, né? Então, não podemos esperar muita coisa boa que venha pela frente. Mas se nós confiarmos em Deus, em Jesus como nosso Salvador, e tivermos um posicionamento como Jó teve, que nós daqui a pouco vamos observar, então nós vamos, mesmo com todas as dificuldades que há ao nosso redor, podemos caminhar firmes e fortes para o destino seguro. Seja muito bem-vindo, portanto, queremos buscar a Deus em oração nesse momento, nesse início da nossa programação. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, muito obrigado pelos exemplos que a tua palavra relata e que podem servir para nossa inspiração nos dias de hoje. Ó Deus, que esse encontro que estamos iniciando aqui agora, e que certamente vai trazer efeitos sobre a nossa vida, sobre a vida de todos aqueles que vão participar, seja agora, nesse momento, ou posteriormente, através das redes sociais, que a tua palavra, Deus, que aqui estamos abordando, fale aos corações, a começar do nosso coração, e que nós possamos crescer no conhecimento da palavra e na observação das verdades que dela extraímos. Se conosco, Deus, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Conosco na sala, Emerson, que ainda está chegando, mas, aliás, já chegou. Opa, seja bem-vindo, Emerson. Do Sata e Jonas não estão aqui não, mas o Fernando está, né? Então, temos aqui uma sala repleta aí de 4 pessoas participando, que maravilha. Teria lugar para mais gente, mas daqui a pouco certamente alguém mais vai chegar. Mas uma palavra de vocês, então, de apresentação e saudação aos nossos queridos participantes. Jussara. Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui. E o cântico que nós ouvimos, né, que vira a casa do Senhor, nós somos a casa do Senhor, mas é no sentido figurado de nos reunirmos juntos, né? Então tem tudo a ver com a gente aqui. Estamos nós 4 aqui, aparecendo na tela, mas tem uma turma também conosco no chat. E esse livro de Jó me reporta um salmo que diz assim, Salmo 119, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não pratiquem iniquidade, mas andem em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundindo, atentando eu para todos os teus mandamentos. E eu vejo Jó assim, né? Fiel a Deus, e com toda a pressão em cima dele, ele tinha um caminho seguro. Que exemplo maravilhoso para a gente. Então, sejam todos bem-vindos na casa do Senhor, de forma online, mas estamos unidos no corpo de Cristo. Emerson, Kaique. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. E vamos lá, né, para mais um estudo da Palavra de Deus.
livro de Jó, um livro que tem muito a nos ensinar e nos mostrar o que é realmente viver Cristo, viver pelo que Ele é e não pelo que Ele faz na nossa vida. Amados, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Jó, um livro que conta a experiência de um homem justo e íntegro. São duas palavrinhas que realmente nos falarão muito deste homem chamado Jó. Sejam bem-vindos, compartilhe, fale conosco, né? Participe, né, da nossa live, e vamos nessa. Vamos começar a nossa leitura, então, fazendo menção aqui da nossa leitura dinâmica sobre o livro de Jó. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentas. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se a Deus, ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus, atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se
no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então, nosso estudo com o pastor Arno Hibner. Maravilha. Esse capítulo, por si só, fala de uma forma extraordinária. A gente sabe que o restante do livro tem ensinamentos maravilhosos e preciosos, mas esse capítulo que hoje vamos apreciar, o capítulo 1, e que nos traz verdades extraordinárias, ele revela, já de início, 3 coisas, pelo menos: a virtude de Jó, a tentação que vem sobre ele e as perdas que ele sofreu. São coisas assim que chamam nossa atenção. E nós somos, logo de início, apresentados ao protagonista do livro. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era perfeito, ou íntegro e reto, e temia a Deus e evitava o mal. A terra de Uz, ela ficava melhor, a leste da Palestina, provavelmente fazia parte da Idumeia, mais próximo a Edom, aos edomitas. Isso parece ser confirmado pelo que o profeta Jeremias diz em Lamentações 4, versículo 21. Diz assim: alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. Então tem uma referência aí, uma localização mais ou menos onde é que ficaria essa terra. Eu queria inicialmente falar aqui um pouco sobre o caráter de Jó. O significado do nome desse nosso personagem Jó é perseguido ou afligido. Perseguido ou afligido. Seu caráter é descrito como o mais excelente dos seres humanos que havia na face da terra. Ele era, humanamente falando, perfeito, o que obviamente não significa que era sem pecado, ou seja, sem falha em seu caráter. Ele era um homem de coração limpo, de caráter sólido e bem equilibrado. Nas relações com os outros, ele era justo, correto e fazendo as coisas certas. Ele temia a Deus, andando no temor de Deus, o que prova que era alguém que servia a Deus, portanto, ele evitou o mal em todas as formas possíveis. Então, essa breve descrição de Jó mostra que ele era um homem incomum, ou seja, o próprio Deus deu testemunho desse fato, pois disse a Satanás, o seu interlocutor: não há ninguém semelhante a ele na terra. Testemunho de Deus a respeito de Jó. Além disso, uma grande bênção repousava sobre ele e sua casa. Sua família era composta por 7 filhos e 3 filhas. 7 tem aquele número da perfeição bíblica, então tem a ver também com os números de filhos que Jó tem aí, filhos homens, né? E as 3 filhas. E a sua criação era também exemplar. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, que formavam 1.000 bois, e 500 jumentas. Foi, em todos os sentidos, em seu caráter, em sua enorme riqueza, um homem maravilhoso, líder dos filhos do Oriente, né? Naquela região que ele vivia. Sua posição era de um príncipe-rei, que, naturalmente, por causa da sua posição social, ele tinha uma influência muito grande entre aqueles que lá estavam, né? E a sua casa repleta de príncipes e princesas, seus filhos e suas filhas. Temos, então, uma boa cena uma amostra, vamos dizer assim, de como Jó era e como ele se comportava. E quanto a seus filhos, aos seus filhos nada faltava. Eles festejavam e desfrutavam da vida, viviam juntos em meio à grande prosperidade com a qual Deus os havia abençoado por intermédio de seu pai. Não há nada que indique que nessas comemorações deles houvesse alguma coisa pecaminosa no qual eles se entregavam. Mas Jó tinha uma consciência terna e sensível. Ele queria fazer, digamos assim, uma provisão para o caso de, por acaso, seus filhos terem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações e pensamentos, eles se purificassem.
Então, quando passava o ciclo de comemorações das casas dos filhos, ou passava pelos 7 irmãos, então ele reunia todo mundo para fazer essa, digamos assim, limpeza do coração. Observe que Jó temia que tal pensamento de afastar-se de Deus pudesse ter entrado no coração dos filhos, pudessem ter se excedido de alguma forma, embora o texto não fale nada disso. Então, esse piedoso homem chamado Jó se levantava cedo pela manhã, e então, além de santificar seus filhos, também ofereceu sacrifícios conforme o número deles. Veja bem, eram 7, naturalmente contava os filhos dos homens, né? Eram 7, então ele fazia holocausto e sacrifícios pelos 7, né? Conforme o número deles. E uma coisa interessante é observar que com o sacrifício, esse holocausto que ele oferecia, para isso ele teria que abater um animal. Então, Jó tem essa consciência de que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. O animal aqui representa, portanto, esse que está em lugar daquele que é, no caso, santificado. Não sabemos até que ponto ele próprio entrou nessa questão, nem menciona a si mesmo como necessitado de sacrifício, mas ele o fazia pelos filhos, e certamente, como ele é um homem muito devoto, ele estava incluído também nessa situação. Agora, aí nós nos deparamos com uma cena celestial. Desafio de Deus e a acusação de Satanás. A cena muda de repente. Não estamos mais na terra, mas no céu. O céu é aberto e lemos que lá está acontecendo, diante do trono de Deus, algo interessante. Enquanto Jó está na terra com seus entes queridos, se divertindo, purificando seus filhos dos eventuais pecados cometidos, algo acontece no céu, com o qual ele está sempre preocupado, procurando fazer tudo para não entristecer Deus. Preocupação de Jó. No entanto, agora ele ignora tudo o que está processando no céu. Toda a cena é intensamente interessante. Não é ficção, mas revelação. Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, os anjos de Deus. E Satanás, que significa adversário, veio também entre eles. Esse personagem, como acusador dos irmãos, Satanás é visto no final da Bíblia, lá no livro do Apocalipse. Capítulo 12, verso 1 a 17, fala a respeito dele também. Ele ainda está ativo na mesma capacidade que nos dias de Jó. E ainda tem acesso ao trono de Deus, até que chegue a hora em que a sua condenação, então, definitivamente será expulso da presença de Deus para todo sempre, quando o grande dia do Senhor acontecer. Mas ele deve sim, aqui sendo chamado para prestar contas a Deus. Ele andou de um lado para o outro na terra, andou por cima e para baixo, portanto, ele não está no inferno. O Novo Testamento diz que é o Deus desse mundo, dessa era, né? E que o seu trono está aqui na terra. Ele ainda está indo para cima e para baixo, procurando nos perturbar. Ele está por aí ainda. Então, qual é o desafio aqui? Voltando aqui à cena com Jó. Deus chama a atenção de Satanás para Jó e aprova o caráter de Jó. Não há ninguém como ele, diz Deus. Satanás conhecia Jó e odiava a situação. Ele ainda conhece e odeia aqueles que servem a Deus. Seu procedimento não mudou. Ele continua da mesma forma. Ele, imediatamente, no caso aí, ele começa a zombar na face do Senhor, digamos assim, usando assim um palavreado bem nosso, assim, na cara de Deus. Ele diz assim: Jó teme a Deus por acaso? É à toa que Jó teme a Deus? Não fizeste uma cerca sobre ele, sobre a sua casa, sobre tudo que ele tem de todos os lados? Abençoaste as obras das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão agora e toca em tudo que ele tem. Ele vai renunciar a ti na tua face. Esse é o desafio de Satanás. Então, o Senhor entrega Jó a Satanás. Lhe dá permissão. Eu quero que fique bem claro isso aí. Satanás recebe permissão para agir na vida de Jó, para tomar tudo que Jó possui. Apenas sobre a pessoa de Jó ele não tem permissão para colocar suas garras. Mas observemos que a acusação de Satanás é resultado do desafio de Deus.
Deus, digamos assim, se eu posso usar essa palavra aqui, Deus está provocando a situação. Veja outra questão aqui que diz: deve-se observar cuidadosamente aqui a fonte. A fonte de todos esses negócios não são as acusações de Satanás, mas é o próprio Deus. E Deus sabia o que o seu servo de Jó estava precisando. Ele mesmo apresentou o seu caso e coloca tudo em movimento. Ele quer dar uma lição a Jó. Se Deus exige de Satanás, quando ele diz, observaste o meu servo Jó, é porque ele mesmo já havia observado. Ele mesmo já havia visto. Ele mesmo já havia, digamos assim, dado o tempo de observar como é que Jó se comportava. Satanás não passa de um instrumento, eu diria assim, de um instrumento ignorante, embora sutil, para realizar os propósitos da graça de Deus. Suas acusações realmente não resultam em absolutamente nada. Absolutamente nada. Exceto para refutar sua verdade pelo que ele tem permissão para fazer. Mas, se nós olharmos para o restante do livro, vai resultar para o bem do próprio Jó, né? Então, ele é deixado à vontade, até certo ponto, com o propósito de levar Jó ao conhecimento do seu próprio coração. E assim, há um fundamento mais profundo de relacionamento prático com Deus. Esse é o resultado final dessa experiência toda. Então, como são abençoados e perfeitos os caminhos de Deus. Como Deus provoca essa situação, ele conhece Jó, sabe quem é Jó, e diz a Satanás, fica à vontade, toca em tudo que ele tem, menos nele, né? Então, esforços de Satanás continuam existindo sempre contra aqueles que são fiéis a Deus. Então, a negociação que está em andamento não é entre Satanás e Jó, mas é entre Deus e Satanás. Jó não está em julgamento, e sim o próprio Senhor. O que Satanás está querendo mostrar é que Deus não seria capaz de manter os seus servos fiéis a ele quando eles fossem, digamos assim, tentados. Seria Deus capaz de manter os seus servos leais quando as maiores aflições passassem sobre eles? O Senhor tem poder para sustentá-los? É isso que está, digamos assim, no pano de fundo dessa situação. E para manifestar esse poder, para mostrar sua própria glória, Deus então permite o sofrimento dos seus fiéis. Há muitas verdades abençoadoras e consoladoras relacionadas a isso. O melhor é que aprendamos com o Senhor. É melhor que aprendamos que o Senhor observa amorosamente o seu povo, como ele observava Jó, e falava bem dele, o que é uma honra e não um castigo quando ele permite que venham aflições e tristezas. Parece que Tiago tinha lido Jó quando ele diz, tendo por motivo de grande alegria passados por provações. É mais ou menos por esse caminho. Deus sabe o que permite que seja feito. Satanás não poderia atacar a justiça de Jó, mas ele contesta os seus motivos em servir a Deus. Nisso, ele apenas revelou seu próprio caráter. Ele atribui a piedade de Jó ao egoísmo dele. Em seguida vem o seu desafio. O conflito está em andamento e deve ser visto assim. Veja bem, aquele que é do Senhor e confia nele pode ser levado pelas adversidades a virar as costas a Deus e abandoná-lo, ou Deus é capaz de manter a situação? Essa é a pergunta. Aquele que é do Senhor e confia no Senhor pode ser levado pelas adversidades a virar as costas para Deus e abandoná-lo, ou Deus é capaz de manter a situação? É isso que está em jogo no caso de Jó, quando o diabo desafia Deus. E aí, então, o poder de Satanás é manifestado. Satanás saiu da presença do Senhor. O acusador agora atua como leão que ruge.
Assim, agora ele começa o seu trabalho contra Jó, mas não sejam atribuídos a Satanás poderes que ele não tem. Ele é apenas uma criatura e não compartilha os atributos de Deus, que é todo-poderoso. Ele não é onipotente, ele não é onisciente e não é onipresente. Essas coisas ele não tem. Portanto, se ele exibe poderes, é apenas com permissão divina. Deus permite, solta as rédeas para que ele atue. Quando Deus quer, puxa a rédea de volta e Satanás volta para o seu lugar. É claro que aqui não estão revelados segredos que nós não temos como identificar nem compreender completamente. Mais perguntas e mais perguntas podem ser feitas sobre esse assunto que a mente humana finita não pode responder. Problemas estão aqui que nenhum de nós pode resolver. Sabemos que todos os caminhos de Deus são perfeitos, mas às vezes inexplicáveis para nós. E aqui Satanás tem permissão para usar poderes para realizar seus propósitos. Se Deus não tivesse dito, eis que tudo está em tuas mãos, aliás, eis que tudo está em teu poder, Satanás não teria poder algum. Ele pôde fazer o que fez porque Deus permitiu que ele fizesse. Nunca esqueçamos disso. E aí vem as calamidades, 4 calamidades, uma atrás da outra. Parece que não deu nem tempo para respirar. 4 calamidades. A primeira, Satanás incitou os sabeus, no hebraico sabá, um povo nômade, provavelmente das tribos de ladrões, ou formado por ladrões, sob uma direção que saquearam Jó e seu gado mais valioso e assassinaram os servos. Logo em seguida, vem outro mensageiro, anuncia que o fogo, provavelmente não um raio, o fogo de Deus, como chamado no texto, né, havia caído do céu e as ovelhas que estavam lá, todas foram completamente destruídas, juntamente com os que cuidavam das ovelhas. Terceiro, veio uma terceira calamidade, os caldeus roubaram os camelos de Jó e mataram os servos que os cuidavam. Então, a última aflição, que é a maior de todas. Um furacão derrubou a casa e os seus entes queridos foram mortos. Seus 7 filhos e 3 filhas que estavam na casa, todos morreram. E também os empregados que estavam juntos. Satanás não é mencionada a esposa dele. Satanás não toca nela porque pretendia usá-la mais tarde como ferramenta como seu porta-voz. Nós vamos, no livro vai mostrar isso aqui. Assim, de repente, sem qualquer aviso, no meio da felicidade terrena, sim, na terra estava tudo bem. Jó, o grande e próspero Jó, foi despojado de tudo que tinha. Satanás tinha feito muito bem o seu trabalho. Ele sabia ser cruel e reservar o pior golpe para o último. Tudo isso aconteceu não apenas sob o olho de Deus que tudo vê, mas com a própria permissão de Deus. Não esqueçamos isso. Não somente porque Deus viu tudo isso, mas Deus permitiu que Satanás assim fizesse. Então, a grande dor e a grande vitória de Jó. Ao ouvir todas as calamidades, nenhum murmúrio escapa dos seus lábios. Ele se levanta, expressa sua grande dor, rasga seu manto, raspa sua cabeça, mas aí ele se prostra como um adorador e pronunciou as palavras que nunca podem ser esquecidas. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É quase humanamente impossível entender uma situação dessa. Mas é o que está aí. Então, foi essa grande vitória e Satanás falhou. Foi derrotado nisso aí. Se ele queria mostrar que Deus não teria como manter o seu servo fiel, ainda fiel, ele foi derrotado. O Senhor continuou sendo o refúgio de Jó. Jó continuou debaixo dos braços eternos do Senhor. Apesar de tudo, maravilhosamente, ele ficou fiel. Deus nos abençoe. Muito bem. Maravilha. Lição maravilhosa.
E temos Maravilha. muito que a comentar, né? Então vou já direcionando aqui, Jussara, possa dar suas primeiras impressões, o que mais lhe chamou a atenção, e vamos trabalhando em função dessas motivações. Depois, Kaique tem a palavra e eu finalizo aí. Há um movimento de uma teoria de um autor que eu falo de vez em quando sobre ele, chamado Viktor Frankl, que ele tem assim a busca do sentido da vida. Ele passou por um campo de concentração no período da Segunda Guerra Mundial e ele nunca perdeu o sentido da vida. E ouvindo mais uma vez a história de Jó, me parece que Viktor Frankl se baseou em Jó. Porque você perder tudo, e dizer assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E na minha visão, Jó não perdeu o sentido da vida, apesar de todo o sofrimento. E há pessoas que, por coisas tão pequenas, ai, o mundo acabou para mim. O que vai ser da minha vida? Então, eu chamo a atenção dos que nos ouvem que o que Jó passou, e a própria palavra de Deus e as pesquisas dizem, em outro livro da Bíblia vai mencionar, que algumas pessoas dizem que isso é uma historinha, que Jó não existiu. Mas na Bíblia diz que Jó existiu, sim, um homem real. Um homem real. Então, eu fico pensando assim, Jó, de uma certa forma, apontou para Cristo. Cristo perdeu tudo. Perdeu o reino do céu. Veio se unir a nós, homens pecadores, perversos, malvados. Foi injustiçado. Tirou tudo de Jesus. Jesus foi praticamente nu para a cruz. Não tinha absolutamente nada. E aí a gente, com coisas pequenas, a gente se revolta com Deus. Tem casos de que na família, eu soube isso agora, há pouco tempo, de uma jovem que eu creio que ela ainda é, né? Espero em Deus que seja, porque a salvação não se perde. Mas ela está muito magoada com Deus porque o pai morreu. E aí não vai mais à igreja. A gente está precisando estudar a palavra e conhecer a palavra. E Jó, esse livro de Jó é tão importante, a gente não pode pensar assim, poxa, Deus, o Senhor foi cruel com Jó. Mas isso tudo foi transformado em bênção, porque nós estamos aqui há mais de 2000 anos falando sobre Jó e tirando lições da vida para a gente. Então, pessoas que nunca sofrem, que nunca têm experiências ruins, essas pessoas não conseguem, sofrem e superam. Ela consegue mostrar para a gente uma vida com muito mais significado do que tudo bonitinho. Não existe isso tudo bonitinho, né? Então, quando o chute vier na canela, queridos que nos ouvem, queridos aqui da mesa, é passar gelol e continuar. Vamos em frente, porque dias melhores virão. E o que aconteceu com Jó? Lá, né, no decorrer do livro, a gente vai ver a bênção que aconteceu com Jó. E como foi lido aqui, né, começou devagarinho, né? Começou o gado, ovelha, camelos, e papapá, daqui a pouco chegou na nossa pérola. Kaique ainda não é pai, mas em breve ele será. Amém, irmão? Amém. Então, e aí ele vai ver o que é ser pai, o que é ser mãe. E ele ter a notícia que todos os seus filhos morreram é uma dor tremenda. Minha nossa. Então, Deus mostrou quem era Jó para a gente. Deus já sabia, mas Jó se revelou para nós e nós podemos aprender com ele. E tem um versículo que eu quero destacar que está relacionado com família. Versículo 5. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó
e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Então, eu creio que naquela época ainda não tinha sacerdote, né, pastores? E Jó era o sacerdote da sua família. Que coisa maravilhosa. Uma palavra para o homem nesta noite. Você tem sido o sacerdote do seu lar? Tem entregado seus filhos a Deus? Jó fazia isso. Olha que exemplo lindo. Nossa, eu podia falar muito mais coisas, mas eu vou deixar a chance para Kaique agora. Kaique, é você. Vamos lá, nossa primeira rodada de conversa. Esse capítulo tem alguns exemplos para nos dar, né? Inicialmente, eu queria falar sobre a fidelidade de Jó e a fraqueza de Satanás, porque às vezes nós pensamos que a nossa batalha, que existe uma luta entre o bem e o mal. Não, Deus não luta contra o diabo. O diabo já perdeu, ele é derrotado. É muito mais sobre uma luta de nós contra nós mesmos, contra o nosso ser, do que de Deus contra o diabo. Então tem essa faceta, porque o diabo se apresenta a Deus para pedir, para Deus determina até onde ele vai, até onde ele vai e até onde ele pode ir. É tudo pela permissão de Deus. Então, aí mostra o quanto Satanás ele é minúsculo, o quanto ele é fraco, enquanto ele enquanto ele inexiste, enquanto não existe essa luta de bem contra o mal, não existe. Não existe Deus contra o diabo. Agora, é claro que existe a nossa luta, né, contra o pecado. E aí, às vezes, a gente acaba se colocando a culpa de certas coisas que nós fazemos no diabo. Porque, por exemplo, Jó, é inimaginável o que Jó passou. A gente vê que se a gente se parar assim, focar bem na situação, e você estar na sua casa e chegar calamidade atrás de calamidade, calamidade atrás de calamidade. Tem pessoas que na primeira notícia ruim se destrói, se acaba. Não, e Jó foi fiel o tempo todo e em nenhum momento Jó pecou e nem culpou a Deus. Aí é difícil para nós quando a gente pede algo, e aí a gente vai lembrar também de Paulo, que pediu 3 vezes para que Deus tirasse um espinho na carne dele, e Deus falou que a graça de Deus bastava. E aí a gente eu me pego às vezes pedindo algo a Deus e pensando também, e se Deus estiver falando para mim que a sua graça somente me basta? E Jó passou acho que tirando Jesus, uma das piores situações da história da humanidade, da história da história do mundo, e ele em momento nenhum ele pecou e nem culpou a Deus, e foi fiel o tempo todo. É um livro que nos deixa grandes exemplos para a nossa vida, e difícil de cumprir, sinceramente. É um livro difícil de você pegar, estudar e colocar em prática, porque nós somos fracos demais, né? Nós não somos fortes como o Jó, mas que a gente tem que lutar cada dia para que a gente possa ser um pouco que foi Jó, e como ele foi fiel perante Deus. Só pegando uma coisa que o Kaique falou sobre a tentativa sempre de transferir a culpa para outro. O Conectados de hoje fala sobre isso. Fala exatamente sobre essa questão. Não tem como a gente querer não admitir que a coisa está dentro da gente. Satanás é o agente externo, mas não podemos transferir para Satanás o fato de nós termos falhado. Quando Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus permite que nós sejamos tentados, mas junto com a permissão dá também o escape. Tá? Então, é muito fácil a gente culpar outro quando a culpa é nossa mesmo. E aí a gente acaba dando poder demais ao diabo. O diabo não tem esse poder todo, não. Ainda mais
diante de nós, que somos servos de Cristo, mas sempre lembrando, como no caso de Jó, por permissão de Deus, mas é tudo pela permissão de Deus. Então, se Deus está cuidando da nossa vida, então está tudo perfeito. Tudo segue. Fernando, antes de você falar, eu queria pegar uma ponga aí no que Kaique falou. Kaique, que beleza isso. Nós somos de Cristo. O poder de Deus é um poder ilimitado. E muitas vezes a gente dá muita ousadia de ficar só falando no mal. O bem está em nós, né? Através do sangue de Cristo, do Espírito Santo. Então, a gente precisa entender isso e parar de dar tanta ênfase para o outro, não é? Se Deus está conosco. Agora, para termos a vida plena, né, pastor Arno, a taça tem que estar cheia, cheia do Espírito Santo. E menos de mim, mais de Cristo em mim. Você, Fernando? É interessante vermos a situação de Jó baseado em vários princípios. Primeiro, que ele não mora na Israel, na terra da Palestina. Aí menciona-se que seu território era território dos caldeus, perto do Iraque. Perto onde, vamos dizer, na mesma região onde futuramente Abraão entraria em cena, digamos, dentro da história do povo de Israel. Porém, nós não temos, a Bíblia também não relata o tempo exato da narrativa de Jó. Mas o que ele coloca aqui é justamente esse ponto da fidelidade da sua criação para com Deus. E isso é digno de ressaltar de um homem onde Deus coloca como homem justo e íntegro. Que como ele, dentro da história bíblica, dos relatos bíblicos, acredito que não tem mais nenhum que tenha sido chamado justo e íntegro. Então aqui vamos, dentro dessa narrativa poética, falar sobre essa posição, onde vemos um homem, né, que naquele momento a gente acreditamos que esse relato passou fora do quadro territorial de Israel. Então o conhecimento que ele tinha de Deus, não sabemos de onde provinha, porém ele entendia de que esse Deus era o verdadeiro Deus e que ele adorava esse verdadeiro Deus com todo o seu ser. Tanto é que nos demonstra em cada uma das suas falas, né? E depois mostra essa conversa entre Deus e Satanás muito interessante. Porque Satanás entra de fininho, porque diz a palavra que entraram os anjos e logo após vinha Satanás. Ou seja, ele não entrou junto com os anjos, ele entrou depois. Outra coisa que me chama a atenção é que a provocação não veio de Satanás. A provocação veio diretamente de Deus sobre essa situação. De dizer, Satanás vem da onde? Você vem da onde? Parece que estão escutando as crianças de perguntar, né? Você vem da onde? Aí Satanás diz a localização de onde vem, e ele, como bem foi comentado, Satanás não é onisciente nem onipresente. Deus tem que direcionar a posição do servo, no caso de Jó, e orientá-lo, dizendo, você reparou no meu servo Jó? Aí provavelmente Satanás na cabeça dele, Jó? Sim, eu vi, mas não me chamou a atenção. Não reparou no meu servo Jó que é justo e íntegro? Aí quando fala sobre justo e íntegro, acredito que na cabecinha de Satanás veio aquela luz. Opa, eu tenho que, de algum jeito, tirar essa conexão dessa justiça, dessa integridade do homem. E que é justamente a missão que Satanás vem nos proporcionar. Dizer para o homem, você é um pecador. Deus não ama o pecado. Deus não te ama. Deus quer você fora.
porque você não é perfeito, você não é justo, você não é íntegro. E aí vem o desafio de Deus mostrar e demonstrar que dentro de sua criação existia sim um que era justo e íntegro. Mas aí vem aquela ideia, né, que também menciona-se sobre todo homem. Quando você está bem em suas possessões, então significa que Deus, com você está tudo bem. Ou seja, você estando bem no financeiro, em sua vida familiar, com tudo, você está bem com Deus, Deus está bem com você, porque você sempre vai ser abençoado. Só que aí vem essa situação quando Deus permite, né, como o pastor mencionou, ele dá a permissão para poder atingir essa parte lateral da vida de Jó, sem atingir Jó propriamente tal. Então vemos como espertamente, né, em vez de atacar diretamente os francos de Jó de forma integral, ele for lateral. Os seus bens, o que lhe proporciona para seu bem-estar, e depois ele atinge o que para ele era o mais importante, que era a família, matando seus filhos, seus 10 filhos. Então, quando vemos essa situação, já na primeira, dentro do ponto de vista nosso atual, vemos que atacaram nossos bens, a primeira coisa que pensamos é por quê? Por que aconteceu isso comigo? Alguns dizem, por isso não existe Deus. Por isso Deus está brigado comigo. Por isso, e aí nos colocamos a culpa do que eu fiz para merecer tudo isso. Então, é interessante vermos que nesse processo, que foi de pancada, né, um atrás do outro, Jó, e eu gosto muito do penúltimo verso desse capítulo, que ele menciona na parte B, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele, tudo que tinha, ele sabia que não era dele. Ele se coloca como um administrador. Então, desde suas posses até os seus filhos. Deus o deu e Deus o tirou. Então, ele saberá o que fazer. Então, na nossa vida, como fica tudo isso? Você muitas vezes possui coisas que você diz é meu. E fica nesse que é meu, mas quando é tirado, aí você começa a brigar com aquele que te entregou. Então, o trabalho, nossa saúde, nossos bens, a nossa própria família, os nossos filhos. Então, temos a capacidade, eu, nos dias de hoje, assim como o Jó falou, de dizer, bom, você me entregou, você tirou, bendito seja teu nome, Senhor. E com a mesma franqueza que ele diz, né, como justo e íntegro. Então, é uma grande lição que temos sobre a vida de Jó, e é difícil ao mesmo tempo, porque se continuarmos vendo os próximos capítulos que aconteceu com Jó, a gente realmente, já dentro da primeiro capítulo, a gente diz assim, poxa, a gente desiste de hora. Mas Jó nos dá uma tremenda lição de que, mesmo sendo homens pecadores, podemos ser íntegros e justos. Então fica a lição para casa, para a gente, não somente para a Igreja Pérola, mas sim para todos aqueles que nos escutam, que se Jó passou por tudo que passou, que muitas vezes é muito se a gente lê, e o que a gente passa normalmente é muito pouco, para o que passam muitos homens que a gente conhece, missionários que vão e enfrentam muitas situações, homens de valor, né, que decidem tomar uma decisão por Cristo diante de guerras, diante de perseguições, e eles se colocam integralmente, mesmo tendo medo, mas eles se colocam integralmente. Então, existindo hoje em dia pessoas como o Jó, por que eu não posso ser? Então fica a lição para casa, e é uma grande lição que nós apresentamos neste dia, nessa vida de Jó. Amém.
Bem, não sei se pastor, Manjussara, Kaique querem acrescentar Eu mais queria alguma só coisa. fazer um destaque, creio que nos outros capítulos nós vamos ver isso, mas quando Deus falou assim, não toca no meu filho Jó, o que isso significava? Porque, em termos exteriores, em termos de corpo, Jó também foi atacado, No segundo round. No segundo round. né? Esse primeiro, não. Nesse primeiro, não. E aí eu fico pensando, olha que coisa interessante me veio aqui para a gente pensar. Está muito na moda você ser considerado uma pessoa fit, uma pessoa que vive fazendo musculação, está na academia. A academia hoje é uma febre, né? Todo mundo querendo ter seus músculos nos lugares, as mulheres também. Domingo eu falo sobre isso. Olha, aí, ó. Tá no... Não é? E Jó, que era este homem extraordinário, até a aparência dele foi destruída, né? Essa foi a segunda, quando na continuação a gente veria isso aí, se fosse Não é? Porque aí Jó admite, mas ele tem saúde, ele tem, né? Pois Aí, é, pois é. Então menos, eu quero falar aqui para quem a vida, não. você fica, a pessoa que fica com hipocondria, sente dor em tudo quanto é lugar, toda hora está sentindo uma coisa, ama remédio. Minha gente, vamos acordar. Isso é fichinha para o que o Jó passou. Caramba! E aí a gente desanima, a gente já não ora, a gente já não lê a palavra, a gente tem desculpa para não ir à igreja, porque estou com dor aqui, estou com dor ali. Ai, espero que você nunca passe pelo que já passou, para você ver o que é sofrimento de verdade. Eu não desmereço o sofrimento de ninguém. Uma dor de cabeça forte, um mal-estar. Não é isso, a gente não desmerece. Mas a gente tem que ter sensibilidade espiritual para pensar: caramba, que será que toda hora eu estou assim? Por que será? Será que não tem uma outra coisa? E a gente está dando brecha para o inimigo usar a nossa fragilidade? Mas a pergunta que a gente tem que fazer é assim: quem sou eu para não ser digno de sofrer? Por que eu estou sofrendo? Quem sou eu para não ser digno de sofrer? Sou eu. Perfeitamente. Então, é um alerta para a gente também. E eu sempre falo, porque eu falo primeiro para mim, quando eu venho com as minhas frescuras, aí vai me dando desânimo, eu falo: epa, que história é essa? Aí eu me lembro do querido Clebson, né? Que ele fala assim: tem dias que eu estou desanimado, que eu não estou nem com vontade de sair de casa, mas eu vou. Vocês estão entendendo? Se a gente der brecha, a gente vai ter razão de sobra para esmorecer, para desistir. Mas nós não. Olha o exemplo de Jó. Nós não vamos desistir, né, pessoal? Venha o que vier, não é isso? Tá certo, Sala? É isso aí. Não está com muita convicção, não, Kaique. A gente não vai desistir. Tocaram na ferida dele, quando você falou que vai ter aquele presente, né, de ser pai. Aí tocaram na ferida dele, e aí, por exemplo, não vai desistir, né? Não vai desistir. Aí... ferida, não. Ele sabe muito bem que na hora certa isso vai acontecer. Amém! Né? É isso aí. Deixa eu falar com vocês aqui, que a nossa irmã Valdinéia, né? Ela colocou aqui o versículo de Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nem o alto, nem o profundo nos poderá separar do amor de Cristo. É isso aí. Digamos assim, uma confirmação, né? Lá no livro de Romanos, Paulo já afirmando sobre... Como o pastor falou, né? Provavelmente tanto Tiago como Paulo leram o livro de Jó para poder entender os sofrimentos, né? O real sofrimento. Muito bem. Há mais algum comentário? Eu acredito que se começarmos a falar, né, do que Deus novamente permite que possa tocar, né, no corpo, né,
de Jó, que é o capítulo 2, que vai falando sobre isso. O que eu menciono é que Satanás tinha até certo limite, que era proporcionado sempre por Deus. Então, quando Satanás pedia autorização, Deus dizia, ó, até aqui, isso se referindo à alma ou à própria vida de Jó. É interessante, e aí eu quero perguntar ao pastor, se ele tocou nos filhos, por que não levou a mulher também? Vai você, Fernando. Vai botar culpa na mulher? Eu falei sobre isso. Deixa a mulher quieta, Fernando. Falei sobre isso. Ele não tocou porque ele quis usar a mulher como instrumento, como porta-voz dele depois. Amaldiçoa Deus que morre. Ela passou a ser instrumento nas mãos de Satanás. Exatamente. Eita, minha nossa! De novo? Ai, mulher. É interessante, pois é. Mas aí continue lendo esse livro, que dará continuidade, né, dentro do esquema do que passou Jó até os versos finais, onde Deus restitui tudo. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu não posso ficar quieta, gente. Eu não posso ficar quieta. Lá vem a mulher de novo. Queridas mulheres que nos ouvem, isso não significa que nós somos todas assim, tá bom? Não, claro que não. Não se trata disso. Foi a situação. Agora eu vou dizer por quê. Dentro desse contexto, Satanás não toca nela, porque mais adiante, na sequência, ele vai usar a mulher dele como aliada dele. Mas é triste também. O que eu quero dizer é o seguinte, olha só, por que a mulher? Vocês vão ver se concordam comigo. Porque nós, mulheres, somos como se, assim, a força num casamento, tanto para o bem quanto para o mal. A verdade é essa. A mulher, quando a gente vai ver lá a mulher de Provérbios 31, a mãe de Lemuel que começa aconselhando ele, e depois nós vamos ver o atributo dessa mulher, nós somos assim, capazes, talentosas, tanto para o bem quanto para o mal. Olha que força a mulher tem. Então, nós podemos ser bênção na vida da nossa família ou podemos arrasar com uma família. Isso não é machismo, não dizer, as mulheres foram feitas. Não, não tem nada a ver. Estou falando do potencial da mulher, da capacidade de sensibilidade. Então, nós podemos influenciar o nosso lar para o bem ou para o mal. Né? Quantas mulheres estão bem nos seus casamentos enquanto os maridos estão bem? Quando o marido, por um infortúnio, perde o emprego, daqui a pouco ela está deixando o marido sozinho e sem amparo. Isso acontece hoje. É mais ou menos o exemplo que a mulher de Jó estava querendo fazer. Enquanto ele estava brilhando, enquanto ele tinha recursos, ele era o Jó. Depois ela diz para ele, para com isso, esse Deus aí, desiste dele, porque tudo que eu tinha de bom, que eram meus filhos, a minha riqueza que você me proporcionava, não tenho mais. Gente, isso fala direto de mulheres que não entendem a sua missão no casamento. Eu não estou falando de homem preguiçoso, de homem que não quer nada, não estou falando disso, não. Estou falando de um infortúnio, de uma perda de um emprego, que é a hora da esposa chegar e dizer, vamos lá, a gente vai vencer, vai superar esse desafio. A hora de uma doença do esposo. Não, quer cair fora. Então, é um alerta para a gente. Né? Nós somos parceiras, somos cúmplices, temos uma missão no nosso casamento, no nosso lar, e não tenhamos a mulher de Jó como exemplo. Tá certo? E, só para complementar, não vou deixar de falar isso, eu acho que eu tenho uma teoria que a mulher, ela vem... O mundo vem caindo moralmente, vem tendo um declínio moral, o ser humano, devido a essa falta feminina. As mulheres têm que... Infelizmente, eu acho que não tem... Acho que eu não estou condenando a mulher que trabalha, que sai dos seus filhos para trabalhar, mas a falta da mãe para estar orientando os seus filhos. E também, outro ponto é que as mulheres hoje, elas fazem consumo de álcool, de droga, coisa que antigamente não se havia, não se fazia
Acho que o mundo vem piorando por essa falta de esse tato materno que a mulher tem, esse poder que a mulher tem, que ela pode usar tanto para o bem quanto para o mal, mas que ultimamente as mulheres têm usado muito para o mal. Perfeitamente, Kaique, perfeitamente. O papel da mãe é algo muito importante, da mulher é muito importante. E eu fico muito feliz e louvo a Deus por ser mulher. Não sou com aquela oração daquele judeu. Graças te dou, Senhor, que não me fizeste mulher, né? Olha só que desprestígio para a gente. Mas se não fosse Maria, Jesus não estaria aqui. Claro que Deus é capaz de fazer tudo, mas historicamente Jesus veio de uma mulher. Amém, amém. Bom, louvamos a Deus por este capítulo, louvamos a Deus pela vida de cada um que compartilhou, pelos irmãos que também estiveram colocando suas opiniões, suas dicas. O nosso desafio deveria ser sempre esse que nós vimos a respeito de Jó. Que Deus diga a Satanás: tens observado meu servo Arno, servo Kaique, servo João, Fernando, a serva Jussara. Amém. Que Deus tem podido falar isso com o diabo dessa maneira. Esse deveria ser talvez o nosso desafio, aprender essa lição. Né? Nós sejamos vistos por Deus dessa maneira. Né? Que Deus possa, digamos assim, colocar a sua palavra num desafio desses. Né? Pode mexer com ele, que eu garanto que ele vai ficar fiel. Né? Amém, amém, Senhor. Esse é o nosso propósito. Nesse sentido, vamos orar. Deus, nosso Pai, que essa experiência vivida por esse homem lá no passado e que nos traz essa situação, muitas vezes, difícil de entender. Mas a nossa oração, Deus, fortaleça nossa fé e que nós possamos crescer cada vez mais nessa confiança contigo, nessa aliança e nessa comunhão contigo. A exemplo do que Jó deixa como orientação para todas as nossas vidas. E que tu, Deus, possas usar o nosso exemplo, como usaste o exemplo dele, fazendo-nos firmes e fiéis, como ele foi, para a honra e glória do teu nome. Abençoa todos que nos acompanharam e que ainda vão mais tarde ter acesso a esse conteúdo, para que possam ser também abençoados claramente para aquilo que tu has de fazer nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.